Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou a doutora Carolina Haddad, eu sou de Sorocaba, estado de São Paulo. Eu sou diretora de patrocínios e parcerias da MCR, que é a Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil. Bem-vindas e bem-vindos ao canal da MCR, Conexão Fertilidade. Lembrando que a Conexão Fertilidade é o primeiro projeto da MCR que tem como objetivo levar informação de qualidade, baseada em evidência, para todas as mulheres e principalmente para aquelas em tratamento de fertilidade. E hoje também estamos trazendo informações muito importantes para os homens. Eu vou apresentar as convidadas aqui com a gente hoje, né? A live, a nossa última live do ano vai falar sobre infecções genitais e os tratamentos de reprodução humana. E para apresentar o tema, eu convido a doutora Isadora Matias Bueno, de Campinas, São Paulo, ginecologista pós-graduada em reprodução humana, a doutora Helena Fault, também de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, e a doutora Mônica Jorge, de Campinas, São Paulo, ginecologista, todas ginecologistas pós-graduadas em reprodução humana. Eu gostaria de aproveitar aqui para agradecer também a parceria e confiança dos nossos apoiadores, Ocana Assessoria Contábil, doutora Késia Sidney Gonçalves Lustosa, advogada, e do nosso patrocinador dessa live, a Clínica de Reprodução Humana Gerarte, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Vale lembrar que vocês podem enviar as perguntas através do chat, que no final da live a gente vai comentar a respeito dessas perguntas. E para começar com a nossa live de hoje, eu convido a doutora Isadora, que vai começar essa introdução a respeito das infecções genitais e o tratamento de reprodução assistida. Tudo bem, Isadora? Tudo bem, ótima noite a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Tá bom, eu vou passando aqui os... eu ia falar diapositiva, mas acho que é meio antigo falar isso, né? Eu vou começar passando e vamos iniciar, então, um pouquinho sobre as infecções genitais e o tratamento de reprodução assistida. Opa! Então, quando a gente fala em infecções genitais, né, são queixas muito comuns no nosso dia a dia do consultório. São todas as infecções que afetam os órgãos genitais, né, como vulva, vagina, e provocam alguns sintomas nas pacientes, a maioria, né, alguns não têm muitos sintomas, né, e pode também acometer ovários e trompas, né, podem ser causados por diversos agentes, como fungos, bactérias, né, e outros micro-organismos. Só que para a gente falar de sintomas, que o mais comum são os corrimentos vaginais, a gente tem que entender um pouquinho do que é uma secreção normal, que a gente tem, que a vagina tem uma secreção normal, toda mulher tem. Normalmente ela é mais branquinha, mais transparente, normalmente não tem cheiro e não tem nenhum incômodo, por exemplo, coceira, normalmente não tem nada, não tem cheiro e é uma secreção mais branquinha, mais transparente. Essa seria a secreção normal, mas toda mulher tem, em alguns momentos o ciclo menstrual em maior ou menor quantidade. E aí, quando essas secreções estão aumentadas ou mudam as características, aí sim a gente pode pensar que possa ser uma infecção. E é uma queixa bastante comum agora no fim do ano, esse calor, o pessoal vai para a praia, né? Sempre tem aquela dúvida, é um corrimento, é normal, é alguma infecção genital? E quais são as infecções genitais mais comuns? As mais comuns são as que dão, né, essas secreções anormais, que a gente vai falar um pouquinho agora, que é a vaginose bacteriana, a tricomoníase e a candidíase. A vaginose é muito comum a paciente ter uma secreção mais amarelada, com odor fétido, uma secreção mais fluida. Normalmente a paciente sente um cheiro forte, como se fosse uma coisa podre mesmo. Ela, às vezes, sai do banho sentindo esse cheiro. E esse cheiro piora, muitas vezes, na relação sexual. Aí, dependendo do corrimento, a gente vai suspeitar de um agente, né? Por exemplo, na vaginose, normalmente são bactérias. Na tricomoníase, né, que é um outro micro-organismo, ela dá uma secreção mais bolhosa, às vezes mais esverdeada. E, assim, a disparada mais comum, ainda mais agora no verão, que as pacientes têm muita queixa de coceira, alguma coisa assim, muitas vezes é candidíase, que é causada por um fungo, que é um corrimento mais grudado na parede vaginal. Quando a gente vai examinar, a gente percebe isso.
normalmente não tem cheiro e normalmente dá bastante ardência, inclusive às vezes dá ardência até para urinar, porque acaba irritando toda a vagina e às vezes na hora de sair o xixi, né, irrita por fora, também pode dar aquela ardência, às vezes a paciente até confunde um pouco, acha que está com infecção de urina. E muitas vezes elas têm a dúvida, né? É um corrimento ou é uma infecção sexualmente transmissível, né? E quais são Verdade. as infecções sexualmente transmissíveis? O que difere? Não, porque muitas infecções sexualmente transmissíveis também podem dar corrimentos, né? Mas as infecções sexualmente transmissíveis são, como o próprio nome diz, né? Transmitidas através do ato sexual, né? Dependendo da doença, né? Algumas também podem ser transmitidas na gestação e no parto, e elas cursam, além do corrimento, muitas cursam com lesões, né? E às vezes ferida, às vezes um caroço, né, alguma lesão mais aumentada, verrugas, né, e às vezes dão aquelas línguas que a gente fala, aumenta os linfonodos na região ali, às vezes da virilha, tudo isso, né. Podem acometer vários órgãos do corpo, não somente os genitais, né, e as mais comuns são os herpes genital, hepatites B e C, o HPV, que é muito, né, comum, né, hoje em dia, a sífilis, o cancro duro, a gonorreia, essas são as principais que a gente tem aí, né, a donovanose também, e uma das que a gente conversa bastante e vê bastante também é o HPV, que é o papilomavírus humanos, e além, né, de poder ter lesão, às vezes verruga, tudo, ela tem um vírus que pode ocasionar câncer, né, de colo de útero, por isso que é muito importante a gente informar a paciente, né, prevenir, e fazer os exames de rotina normais que a gente consegue perceber, para evitar que chegue a um câncer, né, e é uma doença sexualmente transmissível também. E com tantas causas, como diferenciar, né? Acho que a grande dúvida delas é como que eu faço esse diagnóstico, quando eu sei quando é normal, quando não é normal, quando é uma infecção sexualmente transmissível, como que eu faria esse diagnóstico, como que ela vai descobrir o que é? Ela vai perceber alguma coisa diferente, né, às vezes, a maioria tem sintoma, né, nem todos, mas ela vai perceber uma secreção diferente, ela vai perceber, às vezes, uma ferida que apareceu e sumiu sozinha, ela vai ter que conhecer seu corpo também, notar as diferenças, né, um cheiro estranho no corrimento, um corrimento com uma cor diferente, uma verruga, alguma coisa diferente ela pode notar, olhando, sentindo, se ela conhece o corpo dela, ela vai perceber alguma diferença, e se ela também vai ao ginecologista rotineiramente, ela também vai ser examinada, e vai perceber também, notar e conversar também com o seu médico para identificar alguma diferença aí. Isso é muito importante. Uma vez que eu descubro, tem tratamento? Como que é feito esse tratamento? Sim, sim, não só as infecções sexualmente transmissíveis, né, mas como os corrimentos, que não necessariamente são provocados, né, por relação, né, como a gente falou daqueles bem comuns, como vaginose e candidíase. Uma vez que a gente identifica o agente, a gente direciona o tratamento para esse agente. Então, por exemplo, se for uma vaginose, né, uma infecção causada por bactéria, a gente vai usar antibióticos, se for uma candidíase, um antifúngico, e essas medicações, elas podem ser tanto por comprimidos, via oral, podem ser, às vezes, óvulos vaginais, cremes vaginais, gel vaginal, a gente, às vezes, até tem que associar mais de um tipo. E depois, sintomas, se tem uma ardência, se tem uma dor, a gente também dá o que a gente chama de sintomáticos, né, um remédio para dor, um remédio, né, um anti-inflamatório, quando preciso. E como que eu posso orientar a paciente? O que elas também têm muitas dúvidas, como que eu consigo prevenir isso? Eu consigo evitar? Ou tem alguma coisa que eu faça que diminua a chance de eu ter um corrimento? Sim, sim, é muito importante isso. Principalmente você citou essa coisa do calor, piscina, verão, atividade física, né? O ambiente, né, vaginal, ele é mais úmido mesmo, né? Tem essa secreção normal, mas se a gente deixa isso muito úmido, ele propicia ter mais corrimento. Por exemplo, chegou da academia, às vezes demora, fica com aquela roupa bastante horas, às vezes o dia inteiro, isso não é legal, fica abafado, pode dar mais corrimento.
O biquíni molhado também por muito tempo pode dar mais corrimento, desses corrimentos mais comuns que a gente falou. Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, o preservativo, tanto feminino quanto masculino, né? Além dessa questão, né, de ambiente úmido, é muito legal, importante a gente orientar a paciente a, ainda mais agora no verão, usar roupas, né, que respirem, calcinha de algodão, quando possível dormir sem calcinha. Tudo isso ajuda a diminuir um pouco esse ambiente mais úmido e a quantidade de secreção também, né? Então, esses seriam os hábitos de higiene, né? As roupas, os vestimentos e o estilo de vida. Se a gente tem uma alimentação mais saudável, nossa imunidade está melhor, né? Se a gente pratica atividade física, não fuma, não consome álcool com exagero, se nosso peso está ideal, assim, ideal no caso, assim, sem obesidade, tudo isso ajuda a diminuir essas infecções, a incidência dessas infecções, e ajuda principalmente também a diminuir a recorrência, porque a recorrência é mais grave. A gente tem uma infecção, tratou, tudo bem, mas o problema é a gente ter várias vezes dessas infecções, porque isso propicia a gente tem mais chances aí de ter uma infecção mais grave, às vezes por um vírus HIV, isso propicia ter outras infecções também. Eu acho legal também lembrar, você comentou a respeito do biquíni, da academia, que a vida da mulher moderna hoje também mudou, né? Então, ela sai de casa de manhã, ela volta só à noite, a gente tem a secreção natural, tem a transpiração, que também reflete no ambiente vaginal. Lembrando que hoje está muito alta a estatística de paciente que começa a usar medicações também associadas, né? Então, tem os hipoglicemiantes orais, que são usados por diversos motivos, mas eles também mudam, né, esse pH vaginal, e tudo isso vai predispor o álcool, pensando agora em época de festas, viagens, o estresse, tudo isso muda o ambiente, né? E eu acho legal também de falar do HPV, que a vacina do HPV, eu vejo que muita gente se confunde, acha que é só para crianças e adolescentes, né, dos 9 até 14 anos, 11 meses e 29 dias, como está no calendário vacinal. Lembrando que essa é uma indicação de calendário vacinal e que os trabalhos mostram que você não tem idade limite, mas que o melhor efeito da vacina é até os 44 anos, né? Então, muito importante lembrar disso, não só pensando nos tratamentos de verruga, como também auxiliar nos tratamentos de infecções por HPV de alto risco, né? Exatamente. Tem disponível no SUS, né, Carol, a vacina, mas só para uma faixa etária mais reduzida, mas existe essa vacina, né, na rede particular também, que pega, inclusive, mais subtipos, né, de vírus, tudo isso, e é recomendado para qualquer idade, independente se já iniciou numa vida sexual, porque não necessariamente ela já teve contato com todos aqueles tipos de vírus, né. E também quebrar um pouco esse preconceito, né? Às vezes a paciente o marido acha que ela teve, sei lá, uma relação fora né, fora do casamento, enfim, não tem nada a ver. Às vezes a gente tem esse vírus há muito tempo, né? É muito comum. Pode ser também que pegue, às vezes, até sem ter relação, sem ter tido relação sexual, né? Por contato com alguma vestimenta ou alguma coisa que uma pessoa que tem o vírus usou. E tudo isso pode ficar anos, né, e nunca se manifestar. Então, assim, quebrar um pouco também esse preconceito de achar que quem tem HPV tem uma vida sexual promíscua, não necessariamente, né. Já foi por água abaixo, e também, exatamente, antes que perguntem, a gente sempre pesquisa na mulher e não no homem, porque tem muita discordância. A chance de ver negativo num exame no homem é muito grande, e daí a mulher leva a culpa de ter o HPV, né? E para continuar um pouquinho, não é verdade? E para continuar um pouquinho a respeito desse assunto, né, das infecções genitais, eu vou chamar a doutora Helena Walt, que vai falar um pouquinho de como ocorrem essas infecções genitais. Ela vai explicar um pouquinho da anatomia e como que essa infecção ela vai progredindo dentro do corpo da gente. Deixa eu passar aqui. Boa noite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Então, eu gostaria de explicar primeiro a anatomia do trato genital, para depois poder explicar como ocorre a ascensão das infecções lá para dentro. Então,
Aqui nós vemos a vagina, o fundo dela se acaba no colo do útero. O colo do útero, ele liga a vagina com a cavidade uterina, a parte interna do útero. Aqui nós temos a parede do útero, chamada miométrio, e o endométrio. O endométrio é onde forma o sangue da menstruação e também é onde o bebezinho se gruda para desenvolver. Partindo do endométrio, nós vamos para as trompas, para as tubas uterinas, que nós temos duas, uma de cada lado, e para os ovários. Então, a anatomia seria essa: vagina, colo de útero, endométrio, tubas uterinas e ovário. Pode passar o próximo. É importante mostrar isso, né? Até para o pessoal de casa conseguir entender como que essa infecção pode até afetar na fertilidade, né? Exatamente. Então, aqui, para entender como fica o trato genital dentro da pelve, né? Da barriga da mulher. Então, aqui seria vagina, colo, endométrio, tubas uterinas e ovário. Como ocorrem as infecções genitais? Então, existe uma teoria que se chama teoria canalicular, em que ela diz que as bactérias são depositadas na vagina e elas ascendem o trato genital. Então, da vagina elas vão para o colo, do colo para o endométrio, do endométrio vão para as tubas uterinas e depois podem acabar caindo na pelve, que seria a parte baixa do abdômen feminino. Pode passar. E quais seriam as implicações das vaginites na fertilidade? Bom, as vaginites, as infecções vaginais, elas cursam com coceira, ardência, corrimento, abundante ou leve, pode ocasionar também odor. E as implicações na fertilidade. Então, uma mulher que está com uma vaginite já tem uma dificuldade, já não está tão apta a ter uma relação. Então, assim, dor na relação, desconforto na relação e mudanças no pH da paciente, né? Muda tudo para essa paciente. Mudanças no pH. Então, assim, ó, o que ocorre com essa paciente? Eu acho que voltamos lá no outro. Vamos lá. Só que eu quero explicar o pH. Aqui, ó, as mudanças no pH. Então, assim, a vagina tem um pH ótimo, que fica entre 13,8 e 4,5. E o sêmen também tem um pH mais básico. Quando há uma vaginite ou uma vaginose, a vagina altera o pH. Então, assim, fica um meio hostil para esses espermatozoides, para eles nadarem e ascenderem até o colo. Não fica um meio agradável. E nisso se perdem os espermatozoides, morrem alguns espermatozoides. Então, assim, na vagina seria mais isso, uma dificuldade para a relação e uma alteração no pH. Podemos passar agora para o próximo. E lembrando que não fica só na vagina, né? Se ela vai ascendendo, ela também tem essas influências agora no colo do útero. Exato, exato. Então, assim, quando essas infecções vão para o colo do útero, elas podem ocasionar corrimento, elas podem ocasionar também um desconforto na relação, e elas podem ocasionar um sangramento associado à relação. Então, aquela paciente que diz assim, eu tive relação e sangrei durante a relação, ou eu tive relação e sangrei logo após a relação. É porque esse colo, provavelmente, ele está inflamado, ele está mais inchadinho, mais fácil de sangrar ao toque. Então, no colo do útero, essas bactérias também vão alterar o muco cervical. Nós temos o muco que passa por diversas fases conforme as fases do ciclo menstrual. Primeiro, ele se encontra seco, logo após a menstruação. Depois, ele já começa a ficar mais turvo, mais grumoso, pegajoso. Depois, ele chega numa fase cremosa, mais ou menos de 7 a 9 dias pós-menstruação. E na a fase ovulatória, na fase fértil, né? Ele já se encontra mais elástico, finlante, mais fácil dos espermatozoides ascenderem através dele para entrarem dentro do útero. Quando existem essas cervicites, esse muco ele fica mais denso, ele fica mais difícil a passagem do espermatozoide e também ele fica com células inflamatórias. Então, ocorre uma alteração e isso prejudica a ascensão dos espermatozoides lá para dentro. E quando chega essa infecção no endométrio, ele tem alguma implicação somente para as pacientes que estão tentando engravidar
ou a paciente consegue perceber uma alteração mesmo fora desse período? Tem alguma sintomatologia? Ela sente alguma coisa no ciclo? No endométrio, ela consegue perceber todas essas alterações ou não? Existem pacientes que são quase assintomáticas. Então, assim, tem uma cólicazinha, uma dorzinha, ou até penso que é alguma dorzinha do intestino, e aquilo passa e fica ali assintomático. Mas uma grande maioria das pacientes vai queixar dor em baixo ventre, aumento de cólicas na menstruação, dor na relação sexual, a penetração profunda, corrimento, então aumento de fluxo, sangramento fora do período menstrual. Então, assim, aquela paciente que menstrua, para de menstruar e dali a pouco começa a ter escapezinho, borrinha e aquilo se prolonga. Ou então, aquela paciente que menstruava há 4, 5 dias e agora está menstruando 7, 8 dias, então aumentou o tempo de sangramento. Então, há uma mudança nas características do fluxo menstrual normal. Sabe-se que essas bactérias no endométrio, elas podem alterar a implantação do embrião. Então, assim, pode ser que seja uma das causas de falha de implantação. Faz-se um exame para investigar esse endométrio, isso não é exame de rotina, mas quando existe uma dificuldade maior, essa paciente está tendo falha de implantação ou abortamento de repetição, existem exames que se pode investigar esse problema no endométrio. E qual outra forma de alterar a fertilidade nessas pacientes, as infecções? Ela mexe nas trompas também, né? Sim. Então, nós vamos continuar lá subindo, então, passando pela vagina, colo de útero, endométrio, e agora chegamos nas trompas. O que essas infecções podem ocasionar? Primeiro, sintomas: dor abdominal, febre, mal-estar, sensação de estufamento, corrimento vaginal, dor na relação, a penetração profunda, e pode também ocasionar alterações no trato urinário, dor a urinar, porque as bactérias que entram, que penetram no útero, também podem ir para o trato urinário, para a uretra, para a bexiga. E essas pacientes, assim, geralmente são aquelas que chegam no pronto-socorro com muita dor pélvica. E aí a gente chama de doença inflamatória pélvica aguda, DIPA. Vocês já devem ter ouvido falar, que é muito comum. As implicações nas trompas uterinas, então, nas tubas uterinas. Então, se por acaso essa paciente passar despercebida, não for tratada, ficar um tempo maior com essa infecção atuando ali, pode ocorrer obstrução tubária, então a luz da trompa, o canalzinho onde óvulo e espermatozoide devem se encontrar, pode ser obstruído, ser fechado por essas infecções. Ou então, pode ocasionar aderências peritubárias, que é muito comum encontrar nos exames de salpingografia quando a gente pede para as pacientes. Então, são pequenos fios, como se fossem umas teiazinhas de aranha, que grudam a trompa a outras estruturas dentro da barriga. Então, às vezes, a trompa está lá grudadinha, lá no outro lado do abdômen, está grudadinha para cima, e essa trompa perde a mobilidade, porque para coletar o óvulo, ela tem que se movimentar. Então, as aderências fazem com que ela fique lá grudadinha, que ela não consiga captar o óvulo. E aí, óvulo e espermatozoide não conseguem se encontrar. Então, a paciente não engravida. É uma das causas de infertilidade. É muito interessante. Desculpa. Pode Eu continuar. ia falar que é muito interessante, às vezes a gente vai perguntar a história da paciente, ela fala, eu tive um tempo atrás uma dor, eu fui parar no pronto-socorro, mas não era nada, investigar apendicite, não tinha cisto, e às vezes é uma doença inflamatória pélvica aguda, né? Exatamente, é muito comum. E aí que vem os tratamentos, elas acabam falando isso, você fala, tá bom, e um dos tratamentos, agora eu acho que você vai comentar um pouquinho dos tratamentos dessa doença inflamatória pélvica, das infecções, como que é feito esse tratamento? Bom, assim, quando nós temos infecções vaginais, nós usamos antibiótico, antifúngico, cremes, óvulos, pomadas e resolvemos o problema. Quando nós temos infecções no colo, também da mesma forma, antibiótico, antifúngico, dependendo do agente que está ali ocasionando a infecção, pomadas, óvulos e resolvemos. Quando existe uma inflamação no endométrio, que é a camada interna do útero,
Então, nós usamos antibióticos, muitas vezes por um tempo maior do que os tratamentos vaginais e cervicais, e também, muitas vezes, associamos antibióticos ou usamos anti-inflamatórios junto, e resolvemos o problema. Quando essas infecções vão para as trompas, para as tubas uterinas, e elas provocam aderência ou obstrução, então, se eu tenho uma paciente jovem que não tem outra causa de infertilidade e ela tem uma boa reserva ovariana, então, assim, ela tem uma boa quantidade de óvulos, nós até podemos propor uma videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que se entra através do umbigo, coloca o aparelhinho ali, faz 2 cortezinhos lá embaixo, na pelve, e entra com os aparelhos para trabalhar e liberar as aderências. Então, nós entramos com uma tesourinha e cortamos esses fiozinhos que estão segurando a tuba, para que essa tuba possa funcionar, possa se movimentar e coletar o óvulo. Então, esse é um dos tratamentos. Mas quando não existe nenhum outro fator de infertilidade junto, não, a paciente é jovem e tem uma boa reserva ovariana. Quando a tuba uterina está obstruída, está fechada, não existe outro tratamento a não ser a fertilização in vitro. Por quê? Porque nós, com a fertilização in vitro, nós não vamos ocupar a tuba uterina, não vai haver a junção de óvulo e espermatozoide na tuba. Nós induzimos a ovulação, coletamos os óvulos, pegamos o sêmen do parceiro, fertilizamos esses óvulos no laboratório e desenvolvemos no laboratório. Então, e aí colocamos o embrião pronto dentro do útero, não ocupando essa parte da tuba uterina, que seria a junção de óvulo e espermatozoide. Então, essas seriam as formas de tratar quando as infecções complicam o trato genital lá nas tubas. E aí, para encerrar essa parte da live, né, eu queria dizer que o que nós queremos quando tratamos essas pacientes? Nós queremos que as infecções genitais tratadas resultem em gravidez, para que essas pacientes tenham uma gestação normal e um bebê saudável dentro de casa. Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Obrigada, Helena. E aí a colega agora dá o andamento. Antes até de chamar a Mônica para falar um pouquinho da inovação, a gente sempre traz uma parte da live para falar só de novidades. Eu acho que vale a pena a gente frisar o quão importante é esse assunto de infecção genital, porque às vezes a paciente ela tem essas infecções recorrentes. É muito comum mulher reclamar, vai desde um corrimento, a gente tem que diferenciar, é importante sempre passar na sua médica, fazer a rotina, porque às vezes é só uma alteração de pH, às vezes é um corrimento do dia a dia, tá calor, não tá calor, eu tô tomando uma medicação, tomei antibiótico, aumenta, muda a flora da candidíase, muito comum isso também, mas é muito importante o pessoal de casa ver o impacto que isso pode ter, porque dependendo de uma infecção não tratada, ela vai causar naquela menina, né? Ou às vezes naquela mulher jovem que ainda nem pensa em ter filhos, consequências que vão interferir na vida reprodutiva futura. Ou seja, ela só vai perceber isso quando ela começar a apresentar uma dificuldade para engravidar. E aí que entram os homens também. Nem sempre a gente trata o parceiro ou a parceira sexual, nem todas as infecções precisam de tratamento do casal, né? Mas é muito importante todo mundo estar sempre atento o quão impactante essas infecções genitais podem ser. E para falar um pouquinho de inovação agora, eu vou chamar a doutora Mônica, que vai explicar o assunto do momento, né? Eu acho que todo mundo hoje fala, microbioma, é uma palavra bonita, mas o que é o microbioma? Né? O útero também tem bactéria, não tem, é estéreo. Então, eu vou dar a palavra para você, doutora Mônica, para explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Boa noite, né? Uma alegria estar aqui. Então, o microbioma, no caso do útero, que é o que nós vamos estar conversando hoje, ele abrange um conjunto, né, de micro-organismos, que são principalmente bactérias, que habitam essa cavidade uterina. É muito importante, né, que essas bactérias que habitam a cavidade, elas estejam em número e também elas tenham uma qualidade boa, né?
porque não é qualquer bactéria que vai ser boa para o nosso endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, que nem já foi comentado pelas nossas colegas. Então, essa importância desse microbioma, quer dizer, desse ambiente dentro do útero, equilibrado em relação a bactérias, a presença de também células de sistema de defesa em equilíbrio, protegem-nos contra agentes agressores, que vão acabar interferindo com o processo da fecundação como um todo e também da implantação do embriãozinho. Então, esse microbioma adequado e as nossas células de defesa adequadas vão facilitar o processo de uma gestação. E a pergunta de ouro, né? O útero tem bactérias? Então, muitas vezes a gente conversa com as pacientes sobre isso, elas falam, eu não acredito, é mentira. Não, realmente é uma verdade que foi descoberta, vários estudos foram realizados, né? Inicialmente pensavam que tinha bactéria só na vagina, né? E hoje em dia nós sabemos que não. Inclusive o conteúdo, né? O tipo de bactérias, né? O número delas é diferente. Na vagina nós temos uma predominância de bactérias lactobacilos, elas habitam essa região. O lactobacilos é super importante, é um agente anti-inflamatório e ajuda a regularizar o pH da vagina. E nós temos aí no colo do útero um outro microbioma. Vocês veem, são bactérias diferentes, não é só lactobacilos, né? Nós temos a Gardnerella e essas outras bactérias que também mantêm um equilíbrio em relação à qualidade do muco, agentes protetores. E dentro do útero, na nossa cavidadezinha do útero, ela não é uma cavidade limpa, estéril, que nem a gente fala, né? Não, nós temos bactérias que são importantes estarem aqui para manter esse equilíbrio. E isso tem a ver até com alterações do ciclo menstrual, também com essa, será que eu vou engravidar já numa primeira tentativa ou não? Também vai depender desse equilíbrio das bactérias uterinas. Vocês veem, são outras bactérias. Então, existem bactérias no nosso trato reprodutor todinho. E a fase do ciclo muda isso? As bactérias têm a ver, os hormônios mudam isso? Isso é uma outra coisa super interessante, né? Que foi descoberta nos estudos. Sim, na primeira fase que a gente fala do ciclo, que vem da menstruação até nós estarmos próximos ao período ovulatório, né? Nós temos bactérias X, digamos assim. E elas são importantes para esse equilíbrio, inclusive vocês veem até para o ciclo menstrual como um todo ocorrer. E, inclusive, para a gente não ter aqueles spottings, né, que são sangramentos no meio do ciclo, tudo isso também tem a ver com esse equilíbrio das bactérias dentro do útero. Aí, depois da ovulação, na segunda fase do ciclo que a gente chama, são outras bactérias que também atuam ajudando no equilíbrio para que esse endométrio possa espessar, né, ficar mais grosso e poder propiciar também a implantação do embriãozinho. Pronto. Agora, o que é a disbiose, né? Porque nós falamos do microbioma, a disbiose é um desequilíbrio dessa flora como um todo. Nós falamos hoje, antigamente, falava-se muito em disbiose no intestino, porque foi o primeiro órgão, né, a ser estudado em relação a bactérias. Todo mundo sabe que no intestino tem bactérias e lá elas são importantes para o equilíbrio de várias funções intestinais, né? Mas aí, de uns anos para cá, que estudamos as bactérias no trato reprodutivo feminino, né? E o que dá essa desbiose, esse desequilíbrio que nos atrapalha? O uso prolongado de antibióticos, principalmente pessoas que se automedicam, laxantes, a cortisona, que é o corticoide, né? Hoje em dia a prednisona, que é mais comum, mas sem estar prescrita por um médico, o estresse, o alcoolismo, a baixa imunidade como um todo, erros de alimentação, né? Alimentação que tem um baixo consumo de fibras, um excesso de alimentos industrializados, o excesso de açúcar, tudo isso altera o equilíbrio dessas bactérias. A deficiência de vitamina D, que nós falamos que é tão importante nos casais tentantes,
O DIU não medicado pode alterar isso, as doenças intestinais, as infecções sexualmente transmissíveis, como comentamos, todas elas, e a vaginose bacteriana, que realmente a Gardnerella vaginalis, ela costuma realmente estar, né, no trato reprodutor, ali na vagina, principalmente colo do útero, né, mas em quantidade aumentada, nós temos essa disbiose. E não, e foi até interessante esse slide, porque eu vejo que muita gente quer achar o tratamento, o remédio, e todo mundo esquece das mudanças dos hábitos de vida, né? Que é muito importante também. Sim. E aí, o que todo esse desequilíbrio, né, das infecções genitais em relação até a alteração de bactérias que acabam ocupando a cavidade uterina, o endométrio, podem fazer? Que seria uma endometrite, as infecções nesse endométrio, né? Quais exames que a gente precisa fazer? Nós vamos conversar um pouquinho, né? Eu acho que está aqui. Eu acho que além dos exames já foi direto para as bactérias, facilitando. Eu acho legal a gente até comentar quais os exames, porque hoje nos tratamentos de reprodução assistida, as pacientes já chegam, elas sempre vão na internet antes, né? Então é um pouquinho importante a gente explicar como que eu descubro a endometrite, eu tenho que pesquisar sempre, como que eu vou suspeitar de ser endometrite, né? Certo, então a endometrite, até a doutora Helena já falou um pouco, né? A endometrite é uma inflamação, né? Infecção da membrana que reveste o útero, que é o endométrio, que é justamente o local onde vai ocorrer a implantação do embrião. Eu sei que estou com endometrite, alguns dos sintomas são a dor em baixo ventre, incaracterística, não tem a ver com a menstruação. As pacientes podem ter também uma dorzinha após a relação ou durante a relação, podem também ter um sangramento vaginal durante a relação e também no meio do ciclo, um corrimento que muitas vezes vai a vários ginecologistas, é aquele tom amarelado, amarelo acinzentado, que não descobriu o que é realmente e a incomoda, porque é um corrimento diário, podem ser sintomas, sinais de uma endometrite. Os exames, né, o exame mais específico é colhido no consultório, né, pode ser colhido, que é uma biópsia de endométrio. Você pode colher ou com uma sondinha de bexiga ou com uma outra pipele, que a gente chama, lá do fundinho do útero, para poder ver se nós temos a presença dos plasmócitos, que são células que mostram que não está normal lá dentro. Nós temos uma infecção, uma endometrite. Então, baseado nos sintomas, né, ou pacientes que possam ter tido, né, falha de implantação ou aborto recorrente, não é sempre relacionado com uma endometrite, essas situações. Mas se a paciente passou por isso, pode sugerir, entre vários diagnósticos, né, o porquê não deu certo dela engravidar, ela ter uma endometrite, é uma das hipóteses, né, por que não engravidou ainda. É muito interessante também, porque às vezes elas querem saber qual que é a bactéria, o que tem lá dentro, e na verdade a gente faz a pesquisa das células de defesa, que são os plasmócitos, né, então é isso que vai mostrar, lembrando que tudo que é IT é inflamação. Então, na verdade, a gente está pesquisando essa reação do endométrio, né? Se está tendo uma necessidade de aumento de defesa dentro desse endométrio, né? Sim. E tem bactérias que facilitam realmente ter a endometrite crônica, principalmente se a gente tiver alteração desse microbioma que nós estávamos conversando, porque nós não temos células de defesa ali, né, adequada se nós tivermos uma desbiose no endométrio, digamos assim, um desequilíbrio do que deveria estar lá nos protegendo, né, por isso a importância dos hábitos de vida, né, e realmente essa endometrite pode dificultar uma engravidez, porque nós não temos aquela caminha que é para o embrião grudar adequada. Atrapalha às vezes até bastante, né? Muito. E a disbiose, que é esse desequilíbrio, né, da flora toda,
Em vários estudos, é super interessante, é isso que a gente quer trazer hoje também, né? A importância da prevenção dessa desbiose, com aqueles hábitos de vida que conversamos, mas também a preocupação de equilibrar tudo isso, porque os estudos falam que pode levar a câncer de dentro do útero, de endométrio, até a síndrome do ovário policístico, a endometriose, o bebezinho nascer com peso, né, menos adequado do que deveria nascer, que é o retardo do crescimento intraútero, o câncer do colo do útero e o nascimento do bebê antes do tempo, que seria o prematuro. Tudo isso está relacionado com a desbiose. E essa desbiose pode associar-se, como falamos, ao abortamento recorrente e à falha de implantação. E o bioma uterino, recentemente, principalmente a partir do ano passado, começaram a estudar e viram que as pacientes que têm mioma, principalmente de aparecimento rápido, de crescer mais de um ao mesmo tempo, têm relação com uma desbiose na investigação. Então, muito interessante, né, isso. Como mexe com tudo, né? A gente acha que não, né? Ah, não, mas é tudo, né? Começa no intestino, mas é o corpo inteiro que reage, né? É o corpo todo. Então, como que a gente vai restaurar essa microbiota, né, que a gente fala, que é esse conteúdo todo dos micro-organismos? Alimentação adequada, a importância do exercício, que também vai estar associado junto com a alimentação ao índice de massa corpóreo adequado, o equilíbrio hormonal. Nas diversas fases da vida da mulher, nós temos alterações hormonais, e é importante o equilíbrio, inclusive também tratar a menopausa, né, os sintomas da falta dos hormônios, porque também desequilibram esse pH, a importância da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, o uso do preservativo, não é? Alimentação adequada, a gente comentou, o controle do estresse, os lactobacilos, tá? Para até se ter uma análise de como eles estão na vagina, né, para você ter ideia do pH, através do próprio Papa Nicolau, já começa uma certa análise de como essa mulher está na parte vaginal. A reposição da vitamina D é importantíssimo, e a vacina contra o HPV, que entra na prevenção das ISTs, é muito importante também. Eu acho essa parte de inovação é muito importante. Esse foi o nosso último slide, e eu queria pegar o gancho da inovação, porque eu vejo que muita gente pensa, fala, não, eu vou continuar com a minha vida, eu tomo antibiótico, eu uso um antifúngico e tomo lactobacilos, eu vou lá na farmácia e compro. E é interessante como todas as áreas da saúde, nutricionista, todo mundo está pegando no pé da alimentação saudável. Então, não basta tomar uma medicação ou não, a gente começa a ver que está tudo interligado. Então, é alimentação, é vitamina, são atividade física, hábitos de vida. Eu acho que o mais importante é a gente ver como isso pode afetar em tudo a vida. Como a gente está falando aqui do corpo feminino em relação à fertilidade, como um desequilíbrio pode levar até uma infertilidade, que vai acabar em tratamentos de reprodução assistida, e todo mundo fala, mas por quê? Então, às vezes, começou lá atrás, e toda essa prevenção. Então, acho que a prevenção é sempre o caminho, né? Sim. E eu queria agradecer a todos que estão assistindo a gente, a Mônica, a Helena, Isadora, a todo mundo que está em casa, e convidá-los também para assistir a próxima live, que vai ser em janeiro, dia 25 de janeiro, e a gente vai falar um pouquinho a respeito da eficácia das vitaminas no combate à fertilidade, ou seja, dando até uma sequência nisso, né? Então, vai ser super interessante, eu espero vocês lá. E eu queria aproveitar, como é a nossa última live do ano, para desejar ótimas festas e um feliz 2024, um 2024 muito fértil para todo mundo, em todos os aspectos. Com certeza, obrigada. E eu queria convidar a todas, né, para a gente responder algumas perguntas. Vamos lá, deixa eu ver, deixa eu baixar as perguntinhas aqui. Eu acho que a grande dúvida realmente é essa. Uma das perguntas aqui é em relação... Cadê? Peraí.
Estou perdida aqui, mas eu já estou procurando. Só mais um momento. Eu queria comentar um pouquinho, que alguém comentasse a respeito de... Hoje tem muitas medicações, as pacientes elas já vêm com várias medicações, né? E eu queria saber que alguém comentasse, se a doutora Mônica quiser comentar a respeito dessa parte de microbioma, porque a gente fala tanto de hábitos de vida saudáveis, mas às vezes a paciente vem usando medicações que interferem nesse microbioma, e a gente não pode tirar essas medicações, elas têm indicações, né? Nesses casos, o que fazer, o que orientar essas pacientes? Em relação, né, ao microbioma, já começa desde o básico, né, que são os hábitos de vestuário, né? Então, é importante a mulher ficar arejada, né, na parte genital também, não usar roupas muito justas. Acabou de fazer um exercício na academia, né, a gente sempre fala, se vai para um supermercado, para outros lugares, troca a roupa, põe uma outra calcinha, né, para não ficar com aquela umidade. Tudo isso são coisas que, principalmente pacientes que usam corticoide, que já vão ter alteração da flora, ou usam antibiótico até para doenças intestinais, né, doença de Crohn, muitas usam sulfa, vai já alterar muito essa flora como um todo. É importante elas cuidarem de outras coisas para prevenção. Então, a hidratação, ingerir, né, bastante líquido durante o dia. Também orientamos não usar protetores de calcinha diariamente. Lavar a região genital, né, não lavar toda hora, né, uma vez ao dia, ter esse cuidado de não hiperidratar a região vaginal, mesmo por lavar, né, nunca fazer as duchas vaginais. E outra coisa importante também, que tem alguns estudos, e começando, né, é essa questão da depilação, né, que também é discutível, não se depilar toda a vulva, né, porque muitas vezes o pelo é importante para manter aquela temperatura, aquele pH, e você realmente depilando tudo, às vezes a gente tem alterações ali. Então, são estudos que estão saindo sobre a depilação completa, né? Então, tudo isso a mulher realmente pode prevenir, principalmente as que, né, estão já usando medicamentos que vão facilitar ter essa desbiose, esse desequilíbrio, e as que também não tomam, que também utilizem esses hábitos, né, de vida. Obrigada, doutora Mônica. Uma outra pergunta agora para a doutora Isadora. Quer dizer que basta apenas uma relação sexual desprotegida para pegar uma infecção sexualmente transmissível que causa infertilidade? Pode bastar. Se for uma relação sexual, que você pegue alguma desses agentes que a gente falou, né, e que pegue uma doença e não trate, e ela pode ascender, né, para o útero e trompas, pode causar, infelizmente pode. Causar infertilidade, sim. Não, né, Isadora, eu falo porque hoje os hábitos dos adolescentes são outros, e é muito importante a gente pegar nessa parte de prevenção. Eu falei, tudo pode, mas tudo tem consequências, então a nossa missão é ajudar a evitar as consequências negativas, né? E até pegando o gancho, agora eu vou até perguntar para a doutora Helena, porque tem até alguns trabalhos mostrando, ainda é muito experimental, está muito inicial, mas teve uma publicação mostrando que descobriram uma pesquisa de HPV no sêmen masculino, levando a aborto recorrente, como causa de aborto recorrente, infertilidade, porque é uma coisa que a gente não pesquisa, a gente não consegue ver no espermograma, né? Então, como uma infecção, às vezes até de um HPV, pode interferir. Eu queria que a doutora Helena falasse um pouquinho para a gente a respeito disso. Esse estudo é um estudo novo, né? Fala que pode interferir na implantação, pode alterar até a questão do embrião, do óvulo, porque o vírus ele entra no DNA, né, das células. Então, ele pode alterar tudo. E também, assim, o diagnóstico agora, eles estão falando para a gente poder ter um diagnóstico se tem ou não tem no sêmen, é através do FISH, é um exame de biologia molecular, né, que a gente teria que pedir para paciente. Então, assim, o que eu tenho feito depois desse estudo que a gente
começou a ver a importância do HPV, que até então eu não me atentava para isso. A paciente, a mulher que tem o HPV, então, assim, ó, pode estar também envolvida nos casos de esterilidade sem causa aparente. Então, esse é um estudo novo, e aí nós teríamos que pesquisar nessas pacientes, pesquisar no sêmen do esposo, ver se esse HPV está passando, né? Então... Na verdade, é um estudo, né? Antes que todo mundo ache que a gente tem que sair pesquisando, é um estudo que saiu mostrando as diversas consequências das infecções, né? Acho que quando a gente fala de desbiose também, não tem relação apenas com a infertilidade, a gente viu diversas doenças que são afetadas por essa desbiose. Então, muita gente fala, é a causa, é a consequência. Falou, na verdade, é um conjunto de fatores, né? Sim, exato. Então, é muito importante a gente bater na tecla da prevenção, porque às vezes parece só, não, uma infecção, foi festa, foi praia, ou vai para ambiente frio também, fica com aquela roupa agasalhada. Você fala, não, tudo bem, mas como uma simples infecção pode alterar, né, pode mexer com tudo, até na fertilidade. Infelizmente, a gente só vai perceber quando estiver tratando a infertilidade, né? É verdade. Então, eu queria agradecer a todas. Hoje também eu vou pedir para a doutora Mônica comentar, tem uma outra pergunta aqui, da Cássia, sobre esse modismo agora do uso do óleo de melaleuca e de coco intravaginal. Isso é verdade, tem bastante paciente usando, né? Tem sim, né? Então, o que a gente fala, né? Precisa de estudos, né? Tudo que nós vamos indicar, né, para as pacientes é baseado em estudos. E no óleo de melaleuca e no coco não temos tantos estudos assim. Então, a gente é aquela coisa meio empírica, né? Vários pacientes fazem, deu certo para uma, para outra não deu. Né? Então... É que o pessoal usa muito a melaleuca como antifúngico, mas a gente não sabe a longo prazo, né? E depende também do óleo, porque às vezes tem algum componente. Lembrando que perfumes vaginais não são adequados, né? Muita gente fala, não, vou melhorar o odor, lembrando também que vagina transpira, né? Às vezes o paciente reclama de um certo odor, mas está com cheiro. Eu falei, cheiro, a gente transpira, né? Então... Não adianta querer usar perfumes de lavanda, os óleos ainda estão em estudo, eu acho que é importante a gente explicar isso para as pacientes. Desculpa, só o meu carregador caiu. Então, tudo que é modismo, a gente precisa de um embasamento científico para saber até que ponto tem indicação, não tem indicação, ou que tanto faz. É importante falar isso, porque realmente... o modismo pega mais do que qualquer orientação médica, né? E aproveitando esse gancho também do odor, muitas pacientes usam aqueles absorventes diários também, né? Que às vezes tem até um certo cheirinho, só que isso abafa mais também e pode piorar também, né? A secreção e ajudar a ter infecções também, né? E até em relação a isso, eu lembrei de um outro detalhe: academia. A gente fala de calcinha que transpira, tudo, mas assim como a gente usa uma camiseta que absorva o suor, no exercício físico também, uma calcinha de algodão, ela vai reter mais o líquido, então não é o ideal para a prática de atividade física. Tem diversas marcas que têm até roupas íntimas para o esporte, né? Tem que ser alguma coisa de microfibra, que transpire, então não tem a indicação ideal, depende do momento, da prática dela, do que ela vai fazer naquele momento, então não se apegar a um único detalhe, né? Eu acho isso importante também, porque a gente está falando de práticas, né? E todo mundo se apega a uma única prática. Eu falo, mas depende, não que o absorvente diário seja ruim, ele tem suas indicações, mas não para controlar a odor, né? E nem secreção. Então, eu acho que é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Temos mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui que eu fiquei falando e não vi. Deixa eu ver. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco na nossa última live do ano. Foi um prazer esse ano poder conversar sobre diversos assuntos.
Eu queria que as pessoas depois deixassem no chat o que elas têm de dúvida, que serve como base para a gente formular outras lives, né? Porque o intuito é levar informação de qualidade a todos que nos assistem e desejar um ótimo fim de ano e um 2024 maravilhoso a todas e todos que estão nos assistindo. Muito obrigada a todo mundo. Uma ótima noite. E Obrigada a vocês. Boa noite. Boa Boa noite. noite.